Bom, demorou, mas saiu. Eu fico resistindo, sabe, gente? Porque Deus fica falando as coisas comigo para vir até aqui, para falar mais dessa fé, para despertar as pessoas com aquilo que me despertou, e eu fico às vezes resistindo, sabe? Mas andar com Deus é muitas das vezes agradar a nossa vontade. Não porque eu não goste de falar, né, de fé. Eu amo. Para mim, o meu maior prazer é poder compartilhar e contribuir, de certa forma, com as pessoas. Mas, às vezes, fazer live, para mim, é uma dificuldade, sabe? Que eu tenho enfrentado todos os dias. E é assim que a gente tem que ser em todas as áreas da nossa vida, né? Passar por cima do medo, passar por cima das dificuldades. E aquilo que nos trava é ali que está a nossa força. Né? Então, muitas das vezes a gente tem várias habilidades aí e a gente tem medo de colocar aquilo para fora, e é justamente ali que tá a nossa força, né? É justamente ali que a gente pode contribuir com as pessoas, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente viveu, com o nosso testemunho. E eu já falei aqui várias vezes que esse Instagram aqui não é só uma loja de roupa. Depois que eu me converti, eu vi cada vez mais que nada disso aqui é meu, tudo é do Pai. Então, como é dele, eu tenho que fazer aquilo que ele me orienta a fazer, né? Então, o intuito dessa live é poder trazer uma palavra de fé, mas não espere ouvir aqui somente palavras de amor, não espere ouvir aqui somente algo que venha consolar o seu coração, porque não foi assim que a minha fé foi despertada. Não foi ouvindo palavra de consolo, porque a palavra do Senhor Jesus, para ela funcionar na nossa vida, ela tem que cortar. Ela tem que cortar, ela tem que descer assim, amarga. É muito melhor a gente ganhar um tapa da verdade do que um beijo da mentira. E o que desperta a gente é justamente ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Ou a gente ouvir aquilo que nos faz ter uma consciência, que nos faz questionar e olhar quem a gente tem sido diante da vida em relação às nossas atitudes, né? Porque se a gente perguntar a alguém, as pessoas, se elas andam com Deus, e foi o que eu achava antes de conhecer a verdade sobre o Senhor Jesus, todo mundo vai falar que anda, mas eu aprendi que não é sobre falar, é sobre viver, né? O inimigo, ele não teme aquilo que a gente fala, ele teme aquilo que a gente vive, porque o que a gente vive é o que vai fazer a diferença em todas as áreas da nossa vida, não somente na fé, né? Então, eu fiquei falando com Deus, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale, então? Porque ele tem me incomodado desde a época das 7 lives que a gente fez aqui à noite. Eu falei que eu ia vir aqui fazer esse momento de fé uma vez na semana, e eu fui prorrogando isso, e ele foi me incomodando, porque ele quer salvar, né? Aquilo que ele tem feito na minha vida, e eu não falo de vida financeira, eu falo de paz, de interior, aquilo que ele tem me proporcionado, ele quer proporcionar para aquelas pessoas que não conhecem a verdade ainda sobre ele. Porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E toda vez que eu peço ao Senhor Jesus uma direção do que falar com as pessoas, ele fala comigo de salvação. E é algo que a gente não ouve muito nas igrejas, né? E só para deixar um adendo, eu não tô aqui para falar de religião, tá? Eu não tô aqui para falar de placa de igreja, eu tô aqui para falar de quem resolve. Eu tô aqui para falar do que está escrito aqui. Você quer saber se o que eu estou falando ou se isso realmente é verdade? É só ler a Bíblia, porque ninguém vai te enganar. Tá? Esse aqui é o manual de vida completa. Tudo que você vê em todos os livros aí no mundo inteiro se resume aqui dentro. E se você se dedicar a procurar compreender isso aqui, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele vai falar com você assim como ele tem falado comigo. E aí o Senhor Jesus me deu uma palavra que é sobre Noé, né? Lá no início, quando ele criou o mundo, logo quando veio Noé, o Senhor Jesus, Deus, né, na verdade, que o Senhor Jesus, ele ainda não estava aqui, Deus, ele se arrependeu de fazer o ser humano, né, desde a época de que Adão e Eva se corromperam no pecado, e a gente hoje vive aí, por conta desse pecado,
no meio de um mundo cheio de iniquidades, um mundo cheio de injustiças, um mundo cheio de violência, e o que aconteceu no passado não é diferente do que está acontecendo nos dias de hoje. Por isso que o Senhor Jesus está batendo muito na tecla da salvação. Era algo que eu achava que eu não precisava buscar e conquistar. Era algo que eu achava que eu já tinha, porque eu me achava justa. Mas é isso que o Senhor Jesus quer trazer, essa reflexão hoje para nós. Será que nós temos sido justos mesmos diante da vida, justos mesmos com as nossas atitudes, principalmente em relação àquilo que Ele tem nos orientado a fazer, né? Então, eu queria ler aqui em Gênesis 7, lá no versículo 7 também, né? Lá no início da Bíblia, depois você pega, medita, se você não tiver com a sua Bíblia aí, ou então se tiver como pegar rapidinho, tá? Deus falou assim: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, porque me arrependo de os ter feito. Deus, ele se arrependeu de ter feito o ser humano de tanta iniquidade. As pessoas, elas não respeitavam esse Deus, né? Elas viviam conforme a sua justiça, a sua maneira, aquilo que elas achavam que era correto. Bom dia, Renata. Bom dia, Leila. A gente começou agora, tá? E aí, Noé, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, lá no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, no meio de um mundo assim cheio de iniquidade, de corrupções, Noé era um homem justo e Deus se achou graça aos olhos de Deus, né? Graça é favor. Bom dia, Alice. Bom dia, Vanessa. Graça é favor. Né? Então Deus se agradou das atitudes de Noé, mesmo em meio àquela iniquidade toda, aquela corrupção toda. E Noé andava com Deus. E é bom lembrar que nessa época o Espírito Santo, o Senhor Jesus, não estava aqui. Noé andava com Deus por decisão. Noé andava com Deus porque ele decidiu fazer isso, né? E o Senhor Jesus, ele nos deixa o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, muitas das vezes, nos leva à destruição. Porque a gente acha que somos justos à nossa maneira, como eu disse. E ser justo aqui, né, quando Deus fala assim que Noé andava com Deus e ele era perfeito, e ser justo é ser perfeito. Não, Deus não procura pessoas perfeitas, porque Ele é perfeito somente. Mas Ele procura pessoas que elas são justos em relação ao próximo, às outras pessoas, né? Pessoas que servem, pessoas que fazem sem olhar a quem, sem receber em troca. Ser justo é não mentir, né? Uma mentirinha que seja pequena que for, isso é injustiça aos olhos de Deus. Então são detalhes que às vezes a gente não se atenta. E antes de andar com Deus, né? Eu achava que eu era uma pessoa justa, eu não fazia mal pra ninguém, então tá tudo certo, tá tudo bem. Mas depois Deus me trouxe a consciência de quem eu estava sendo de verdade. Ser justo é perdoar as pessoas, é orar por quem te ofende. Nós não temos direito de guardar mágoa de ninguém. Isso é a nossa própria justiça. Quando a justiça de Deus nos pede para perdoar, é o que a gente ora no Pai Nosso, né? Então, se a gente observar lá no fundo, será que nós temos sido justos de verdade perante aquilo que o Senhor Jesus nos orientou? Ser justo e andar com Deus é praticar isso que Ele escreveu, né? Ser justo e andar com Deus é mostrar através das nossas atitudes que a gente o teme. E temer a Deus é ter certeza de que Ele está vendo tudo que a gente faz, em todos os lugares. A gente pode estar sozinho e não é sobre o que a gente fala, é sobre o que a gente vive, né? Então o Senhor Jesus, ele fala que aquele que ama Ele de verdade e aquele que crê nos mandamentos dele de verdade é aquele que obedece e segue o que Ele orienta. E obedecer a Deus vai muito além do que a gente querer, porque muitas das vezes vai exigir da gente fazer coisas que a gente não quer, né? É como a gente levantar para trabalhar. Nem sempre a gente quer. Às vezes a gente quer dormir um pouquinho mais, curtir uma preguiça. Mas por que a gente levanta e vai trabalhar? Porque existe uma promessa e porque nós precisamos daquilo. Nós necessitamos daquilo. Por isso a gente sacrifica o nosso sono para ir até o trabalho. E assim também é a vida com Deus. Muitas das vezes a gente vai ter que deixar de fazer a nossa vontade. Às vezes a gente não está com vontade de orar, mas a gente sabe que precisa daquilo. A gente vai lá
e ora, né? Então, vai muito além do que a gente do nosso entendimento. Porque Deus, ele só pode falar com uma pessoa que ele tem intimidade. Andar com uma pessoa, né? Andar com Deus. O que é andar com Deus? É você ter os mesmos pensamentos que aquela pessoa. Vocês concordam entre si. Vocês falam a mesma língua. E com isso, um vai conhecendo mais um outro. Eu falo, a gente pode levar isso em relação à amizade, em relação ao casamento. Quando você, né, anda com uma pessoa, quando você casa com alguém, você passa a ter intimidade, porque você passa a conhecer os defeitos daquela pessoa, o que aquela pessoa gosta, e você passa a sacrificar muitas das vezes a sua vontade para poder agradar o seu marido, ou então a gente procuramos fazer surpresa para os amigos, porque a gente sabe o que ele gosta, e andar com Deus é isso, é partilhar dos pensamentos dele e procurar agradar ele, porque a gente sabe o que realmente ele gosta, o que realmente ele quer de nós, né? Então, Deus, ele mandou Noé construir uma arca, porque ele viria com um dilúvio. Essa foi a primeira vinda do Senhor Jesus, porque ele ia acabar com tudo, ele ia acabar com todos os seres viventes da terra. Mas Noé, não, porque Noé andava com Deus. Então, Deus, ele falou com Noé. Por que Deus falou com Noé? Porque ele tinha intimidade com Noé, né? A gente só vai ouvir Deus falar quando tivermos intimidade com ele. Porque ele é espírito. Se a gente não tiver em espírito, a gente não vai ouvir a voz dele. Por isso que ele, muitas das vezes, usa as pessoas para falar. E ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é que nós precisamos buscar a nossa salvação. Nós precisamos conquistar isso. E vai exigir de nós uma entrega, vai exigir de nós uma dedicação, vai exigir que coloquemos ele em primeiro lugar na nossa vida. Quando a gente se inclina para o problema, né, quando o problema vem, a gente se inclina para ele, a gente está colocando Deus abaixo do problema. E Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. O primeiro mandamento é esse, amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Isso é amar a Deus. Entendimento, força, dedicação, prioridade, entrega sincera. Amar a Ele pelo que ele é, não pelo que ele tem, né? Momentos de oração é para adorá-lo em espírito e verdade, né? O Senhor Jesus fala que aquele que busca ele de todo o coração vai encontrá-lo. Com toda a sua fé vai encontrá-lo. E muitas das vezes a gente dobra os joelhos para reclamar com Deus ou para questionar o porquê do problema, por que a gente está vivendo isso, por que a gente está passando por aquilo, e muitas das vezes ele permite o problema. O problema, ele tem que existir, porque senão a gente não vai se aperfeiçoar, a gente não vai saber onde melhorar. Se tudo estiver tranquilo como um rio, a gente vai relaxar na fé, né? Então, os problemas, eles são necessários. Não quer dizer que você vai andar com Deus e não vai ter problemas, porque vai ser os problemas que vai te fazer crescer na fé, que vai te fazer buscar mais. Olha que interessante, quando a gente está passando por problemas, dificuldades, a gente busca mais a Deus, não é verdade? Eu falo, antes de me converter, toda vez que eu passava por um problema, eu falava com meu marido, falava, vamos pra igreja? Nossa, vamos pra igreja, o negócio tá feio, não tá bom. Olha como que Deus, ele age para poder alcançar a vida das pessoas, permitindo o problema. Ele não coloca o problema, ele permite que aquilo aconteça. E é importante a gente ter em mente que tudo aquilo que a gente vive é aquilo que a gente está plantando. E muitas das vezes, com a nossa justiça, porque às vezes a gente olha só para o erro dos outros e esquece de olhar para dentro de nós. E como que a gente vai perceber que precisamos de mudança, como que a gente vai fazer essa autoanálise se a gente não reconhece que precisa mudar, né? Se a gente não reconhece que a gente tem que ser uma referência, nós temos que ser aquilo que a gente busca que as pessoas sejam, né? E justiça também está no trabalho, né? Quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, porque não é meu, porque eu sou empregado, eu vou fazer só a minha obrigação, a gente está sendo injusto. Mas quando a gente oferece de coração, de bom grado, não pensando no que a gente vai receber em troca, o próprio Deus recompensa a gente, porque é isso que ele quer ver de nós, que a gente venha servir ao próximo. São
são os dois mandamentos mais importantes: amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o seu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento igual a esses dois. E o quanto a gente tem servido ao próximo, né? O quanto a gente tem dedicado para estender a mão para o próximo também, né? O quanto a gente não tem se isolado dentro de nós e preocupado só com nós mesmos, né? Então o Senhor Jesus, ele mandou Noé construir uma arca. Deixa eu tomar um chá aqui, gente, que eu falo rápido, né? Construir uma arca, porque Deus, ele ia salvar Noé e a sua família. E Noé demorou 100 anos para construir essa arca. As pessoas no mundo de hoje podem pensar assim: como que uma pessoa pode ficar perdendo o tempo dela e a vida dela construindo uma arca por 100 anos, né? Eu imagino as pessoas da época de Noé rindo de Noé, rindo da fé de Noé. Que bitolado, pra que isso tudo? Não precisa disso. E as pessoas vivendo felizes, segundo os prazeres e desejos do seu coração e os desejos da sua carne. Quando Noé, nesses 6 anos, ele estava plantando. Quando Noé estava usando a fé. Porque quando Deus falou com Noé: você vai construir uma arca, e Deus deu para ele a medição, tudo. Deus falou: ó, eu quero tanto de altura, eu quero tanto de largura, eu quero essa madeira. E Deus deu todas as instruções para Noé, e Noé obedeceu sem questionar e nem perguntar o porquê. Noé simplesmente creu em Deus. E é isso que Deus quer de nós hoje, né? Que a gente venha crer nessa palavra e colocar ela em prática. Isso que é fé, é acreditar sem ver. É plantar na certeza daquilo que a gente vai receber na eternidade, quando se fala de salvação. Na eternidade, nós somos uma alma que mora dentro de um corpo. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Porque quando a pessoa morre, o corpo apodrece, vai para debaixo da terra e a alma sai do corpo. E para onde a nossa alma vai? É isso que o Espírito Santo está querendo falar com a gente. O que a gente tem plantado? Noé plantou, e aquelas outras pessoas estavam vivendo segundo os desejos do seu coração. E enquanto a gente estiver aqui com os olhos fechados e os ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando com a gente, enquanto a gente achar que amanhã eu me volto para Deus, amanhã ainda não é tempo, ainda não é a hora, não chegou o meu tempo ainda, amanhã eu faço. Será que a gente vai ter tempo de chegar amanhã? Porque o Senhor Jesus, ele vai voltar de novo, e está escrito lá em Apocalipse. Para ninguém te enganar, é o último livro da Bíblia. Está escrito: eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda a sua fé. Guarda a sua fé, porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para roubar essa fé de dentro de você. Porque quando o Senhor Jesus, ele permite o problema, nós temos 2 vozes para ouvir. Porque a voz do inimigo quer te fazer afundar, quer te fazer debrulhar naquele problema e esquecer dessa fé. Mas a voz de Deus te encoraja a persistir, te encoraja a lutar. E é isso que ele deixa aqui na palavra dele, com vários testemunhos de homens de fé que lutaram, perseveraram e venceram, como Jó, né? Se vocês, quem não conhece aí a Bíblia, não conhece a história de Jó, mas conhece a paciência de Jó, né? Que é um ditado aí que a gente ouve muito por aí. Ninguém sofreu mais do que Jó. E Deus era com Jó. Por mais que Deus permitiu Jó passar por aquilo tudo que ele passou, perdeu os 10 filhos, perdeu riqueza, ficou doente a ponto de se coçar com caco de vidro, e a ponto da sua esposa mesmo chegar para ele e falar: amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Jó falou assim: o que você tá falando? Você é louca? Nunca que eu vou fazer isso. E é isso que Deus quer ver de nós, que a gente não venha negá-lo, mesmo passando por dificuldades. E o que vai mostrar se a gente está negando ele ou não são as nossas atitudes diante do problema, né? E na verdade, o Senhor Jesus, ele não quer só resolver o seu problema, ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a nossa vida. E aí Noé construiu essa arca por 100 anos e entrou dentro dessa arca toda a sua família. Pode ser que o Senhor Jesus está chamando você hoje para salvar a sua família. Porque ele pode ter tentado falar já com as pessoas da sua casa, mas ninguém deu ouvidos. Mas você está aqui. E ele te escolheu para estar aqui. Porque ele quer te usar para salvar não só sua família, mas tantas outras pessoas que estão sofrendo, sem saber que esse Deus, ele é realmente poderoso. E ele não é um Deus que fica só no papel. É um Deus que cumpre com a palavra. Mas ele só cumpre com a palavra na vida daquele que leva em consideração a palavra. Porque senão é injustiça. E se a gente pensar, o Senhor Jesus, ele é amor, mas a base do trono dele é justiça.
É justiça porque senão não estava escrito aqui a palavra de rico e Lázaro, onde o rico, quando morreu, ele foi para o inferno. Por quê? Porque ele viveu aqui segundo a sua vontade, segundo os seus pensamentos, segundo os seus achismos, segundo o seu orgulho. Quando a gente é orgulhoso, a gente está sendo injusto. Eu sei que é difícil, né? A carne fala, né? O coração ele é enganoso, o coração nos leva a tomar atitudes emocionais, mas quando se tem aliança com Deus, ele fala com você, olha, você foi injusta. Quantas vezes ele fala comigo, você foi injusta com seu marido, isso que você falou com ele, pede desculpa. E eu não sabia pedir desculpa, e me achava uma pessoa justa. Sem me converter, eu me achava... E uma pessoa só chega a Deus de duas formas, ou por amor, ou pela dor. Ela tem que chegar no fundo do poço para reconhecer mesmo o que ela tem que fazer de verdade. E esses dias eu estava atendendo uma moça, e ela estava com uma caixa de remédio, diabética, sofrendo muito, ela me pediu ajuda para comer, ela queria comer, e aí ela veio conversar comigo só pela comida, né? E aí eu vi uma oportunidade de evangelizá-la. Eu falei, olha, eu tenho certeza que você não tá conversando comigo por conta de um alimento físico. Porque esse alimento físico, ele vai acabar. Mas o Senhor Jesus, ele quer te dar um alimento espiritual. Ele fala que aquele que tomar da água viva dele nunca mais terá sede. E quando a gente fala disso, a gente fala de espírito para espírito. E como ter essa consciência, como receber essa água viva sem estar em espírito. Não tem como. Né? Sem se dedicar, sem se envolver com esse Deus, sem buscar ser amigo dele de verdade, sem buscar conhecer ele de verdade, sem ter interesse em conhecê-lo, né? E não é só sobre estar na igreja não, tá? Porque a igreja, ela não salva ninguém. O que vai te salvar são as suas atitudes e a sua postura diante da vida em todos os lugares. Porque nós somos a igreja. O Senhor Jesus quer nos transformar em igreja. E é por isso que eu nunca vou pregar aqui placa de igreja nem religião. Quando as pessoas me perguntam qual igreja você qual religião você é. Não, isso não é o mais importante. Isso não é mais importante. O mais importante é se eu vivo o que eu falo. Né? O mais importante são as obras dele na nossa vida. E é entender que se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer também, ele é Deus. Porque ele fala para que a gente não venha se atentar para as coisas que a gente está vendo aqui. Que você pode pegar, mas se atente para as coisas que você não está vendo. Porque as coisas que a gente está vendo são passageiras. E as coisas que a gente não está vendo são eternas. Isso é um versículo bíblico. E como viver isso sem estar em espírito? Né? E será que, mediante todas essas perguntas, a gente... se avaliando, se questionando, a gente está sendo realmente justo, a gente realmente está se dedicando a esse Deus, a gente realmente está procurando agradá-lo com a nossa vida, tá colocando ele como prioridade, porque para ele não é 99,9%, 99,9% não serve para Deus, porque ele tem que ser o primeiro, porque a gente tem que amar ele acima de todas as coisas, acima até de filho. Será que nós temos coragem de colocar ele no lugar de filho? Às vezes desagradar um filho para agradar a ele. Eu não falo de brigas, de contendas, mas é desagradar mesmo, porque muitas das vezes vai desagradar até você. Não só o seu filho, não só o seu marido, mas até você. Né? Então, Noé, com certeza, ele foi muito criticado por essa fé que ele teve de passar 100 anos construindo uma arca, mas somente ele e a sua família foi salva. E será que nós realmente queremos ser salvos por esse Deus? Porque se ele não voltar para todo mundo, como está escrito lá em Apocalipse, ele vai voltar para mim e para você. E ninguém sabe o dia e nem a hora. Porque ele vai vir como um ladrão. E o que a gente tem preparado? Está sendo tudo anotado lá no livro da vida. E é o que eu falo, temor a Deus é ter certeza de que ele nos vê no mais íntimo das nossas entranhas. Ele sabe tudo que passa dentro de nós. Por isso que não adianta o que eu falo para você que eu vivo. Vai adiantar o que eu sou para ele. Por isso que muitas das vezes o desagradar as pessoas não importa, porque ele sabe quem eu tenho sido para ele. E ele que vai me justificar diante das pessoas. Não vai ser a força do meu braço. Então, quando a gente fala assim, né, de salvação, é uma conquista. É uma conquista.
nós só seremos salvos por meio da nossa fé. Tudo é por meio da nossa fé. Quando o Senhor Jesus ele veio em vida e ele curava aqui, ele falava com as pessoas, que seja feito conforme a tua fé. Ele curava falando, a tua fé te salvou. Não é a fé dele, porque o que ele mais quer é salvar, é curar. Quando ele fala, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o quanto a gente tem ido até ele, o quanto a gente não tem só orado pedindo para que ele viesse até nós, pedindo para que ele viesse resolver os nossos problemas de casamento, os nossos problemas sentimentais, os nossos problemas financeiros. Sendo que ele fala que quando a gente busca ele em primeiro lugar, as outras coisas ele vai acrescentar, porque as outras coisas não são mais importantes do que o reino dele na nossa vida. E aquele que tem aliança com Deus, vive o reino de Deus aqui na terra, porque tem paz. Pode passar por problema que for. E eu estou passando por problemas. E na hora certa eu vou contar o meu testemunho, porque eu sei que eu vou vencer. É essa certeza que o Espírito Santo quer ver dentro de nós. Tem hora que quando vem o problema eu respiro fundo, graças a Deus. E eu glorifico ele no problema. Porque o problema lá na frente vai servir de salvação para outras pessoas. E se tiver tudo bem, talvez eu não visse a necessidade de buscar ele, né? De me fortalecer nele. Então, o que vai fazer a diferença na nossa vida é o que nós vamos fazer com isso que a gente está ouvindo aqui. Porque o inimigo vai tentar roubar de dentro de você, vai tentar colocar distrações, outras coisas mais importantes. Não, isso aqui você não pode deixar para resolver depois. Ou quando é para você ir, por exemplo, para ouvir a palavra de Deus na sua igreja, enfim, o inimigo vai falar, você está tão cansada, você merece descansar. Descansa, Deus entende. E o inimigo vem com palavras que agradam o nosso coração. E o nosso coração é nosso inimigo, porque ele quer facilidade. E o Senhor Jesus, ele fala com a gente na nossa inteligência. Ele não fala no nosso coração. Ele fala aqui, ó, no raciocínio, no nosso intelecto. Por isso que ele é justo. Se o Senhor Jesus fosse só coração, estava todo mundo salvo e não precisava disso aqui. Não precisava desse manual de instruções. Não precisava dos mandamentos dele. Se a gente pudesse viver aqui do jeito que a gente bem quisesse. Tá todo mundo salvo, tá ok. Não precisa dessa palavra, né? Mas não é assim. Infelizmente não é assim. Então, tem direito às promessas dele aquele que vive ele em primeiro lugar, aquele que muda a comunicação, que reconhece que precisa de Deus, que ora com humildade, que reconhece os seus problemas, que arrepende de quem tem sido, né, que consegue se avaliar e se enxergar sem capa. Porque muitas das vezes a gente veste uma capa para o mundo e para as pessoas, para agradar o mundo e para as pessoas. E quando a gente está agradando o mundo e as pessoas, a gente está desagradando a Deus. Então, esse é o olhar espiritual que o Espírito Santo quer colocar em nós. Você quer estar nessa arca? O Senhor Jesus, ele quer fazer aliança comigo e com você. Mas para isso, a gente tem que ser agradável aos olhos dele. Ele tem que achar graça em nós. A gente tem que ser justo, a gente tem que ser fiel. E ser perfeito não é uma pessoa perfeita. Ser perfeito é basicamente praticar isso aqui. Porque somos seres humanos cheios de falhas, pecadores, todos os dias a gente erra, nós somos muito impuros, mas pela misericórdia dele, aquele que tem aliança com ele, ele consegue ainda falar, olha, não faz mais isso, conserta. Ele vai moldando, ele vai ensinando, a gente não muda da noite pro dia. O Senhor Jesus, ele não trabalha na ansiedade, ele não trabalha no medo. Tem medo? Vai com medo mesmo, né? Igual eu falei aqui da live, pra mim, às vezes é uma dificuldade ficar aqui, eu fico nervosa, eu começo a suar, me dá dor de barriga, eu fico transpirando, eu não durmo. Ai, meu Deus do céu, tem que ir mesmo, tem que falar ao vivo. E o medo de errar? E o medo de falar alguma coisa assim, ser criticada? Enquanto eu ficar pensando assim, eu vou continuar aonde eu estou. Porque o Senhor Jesus não nos enxerga como nós nos enxergamos. Ele sabe que nós somos capazes e ele só fala que vai. E a gente tem que ir. Mas muitas das vezes a gente fica travado, parado, porque a gente coloca dentro de nós que a gente não consegue, que a gente não pode, né? E a gente coloca toda a nossa força ali no problema e às vezes, muitas das vezes, culpa os outros e o problema nunca somos nós.
né? Então, o Senhor Jesus quer que a gente se enxergue, reconheça, olhe para frente, olhe para o alto, faz uma aliança com Ele, busca Ele em primeiro lugar, que as outras coisas Ele vai clareando dentro de você e depois você vai compreender. Não é necessário você compreender agora o que você está vivendo, não é necessário você compreender agora, né? Mas lá na frente Ele vai te mostrar. Isso se você decidir fazer uma aliança verdadeira e sincera com Ele, né? E ter tempo de qualidade para Ele. Andar com Deus é estar em pensamento com Ele o tempo inteiro. É pensar nele o tempo inteiro. É na hora que você for almoçar em família, fazer uma oração para consagrar aquele alimento, agradecer Ele pelo alimento. É você levantar da sua cama e a primeira coisa que você fazer, ao invés de pegar o celular, é dobrar os seus joelhos e agradecer Ele por mais um dia de vida. Entregar os seus caminhos nas mãos dEle. São pequenas atitudes que a gente vai mostrando a nossa consideração com Deus, né? É pegar um tempo e separar, mesmo que você não entenda nada. Uma frase que for para você entender, Ele vai fazer você compreender. E aí, eu voltando aí que eu esqueci de terminar de contar a história da moça. E aí eu evangelizei ela, né? Conversei com ela. Que o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, ele não quer esses remédios pra você, né? Ele não quer que você viva desse jeito, pedindo ajuda. Ele quer te tornar na própria bênção. Mas para Ele fazer isso, você precisa se dedicar para Ele. Você precisa dedicar a sua vida. Você precisa se entregar para Ele. Você precisa viver na fé. Viver de fé em fé. E aí ela falou comigo, não, mas Deus é o primeiro na minha vida. Nossa, Deus é tudo para mim. Aí eu falei, tá, Deus é tudo para você? Se Deus é tudo para você, por que você está sofrendo? Por quê? Porque se Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, está escrito que o Senhor Jesus levou sobre Ele todas as nossas dores. Por que você está sofrendo? Por que você está pagando uma dívida que já foi paga? Entenda, sofrer é diferente de problema, né? Problema nós vamos ter. Sofrimento é outra coisa. Porque a gente pode irar, a gente pode ficar bravo, a gente pode ficar nervoso, a gente pode ficar, por exemplo, a gente pode ficar nervoso, mas a alegria vem pela manhã. O que vai fazer a diferença é o que a gente vai fazer com aquele problema, não se a gente vai ficar o tempo inteiro murmurando sobre aquele problema, né? Então não é sobre não ter problemas, é sobre sofrimento. E aí ela falou, não sei por que eu tô sofrendo. Eu falei, entenda uma coisa. Deus é espírito e o diabo também é espírito. A diferença dos dois é que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se ele vê uma brecha em você, ele vai entrar e vai acabar com a sua vida. Porque a intenção dele é te colocar na lama mesmo. A intenção dele é te fazer sentir que você é um lixo. Que você não serve de nada nessa vida. Tira a sua vida. Para que você vai continuar vivendo aqui? Você não é feliz? Vai descansar. Você é um peso na vida das pessoas. É isso que o inimigo fala na nossa mente. E quando a gente conversa com essa palavra, a gente acredita e vive ela. A gente acredita e vive ela. Mas Deus, ele fala na nossa mente e Ele não invade a nossa vida. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele coloca na nossa mão a bênção e a maldição. E a gente escolhe com quem que a gente quer viver, o que a gente quer viver, e a gente que convida Ele para entrar. E é a gente que vai até Ele. Quando Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Então Ele está batendo na porta. E Ele só vai entrar na vida daquele que abrir. Mas quando a gente abrir, Ele vai olhar o que tem aqui dentro do nosso coração. Se tiver mágoa, iniquidades como mentira, e a gente não reconhecer isso, não colocar pra fora, a gente tem que vomitar. É como quando a gente come uma comida estragada, a gente só fica bem quando vomita. Enquanto aquela comida não sai de dentro, a gente não fica bem. E aí, é essa a condição para que o Espírito Santo, Deus, possa entrar no nosso coração. A gente vomitar
tudo que a gente foi um dia. O nosso eu, o nosso achismo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, as mentiras. Tudo aquilo que a gente faz, que a nossa consciência acusa. É reconhecer mesmo. E quando ele pede pra gente entrar, abrir o nosso coração, ele já vê, né? Mas ele só vai entrar se tiver limpo. Porque ninguém toma água em copo limpo por fora e sujo por dentro. Ó. Você vai tomar água nesse copo aqui sujo de batom? Sujo de chá? Não vai. E o Senhor Jesus, ele não vai entrar em um coração que tá cheio de coisa, cheio de entulho, cheio de passado, cheio de questionamentos, cheio de ansiedade, cheio de dúvida. Não tem como. Isso não é fé. Isso vai contra a fé que ele nos ensina a praticar, porque ele fala que sem fé, a fé sem obras é morta. E sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não tem fé, como que ele vai entrar? Mas não é sobre falar que tem fé, é sobre viver essa fé. E essa que é a diferença. E o inimigo, ele pode ver uma brecha pequenininha que ele entra. Uma brechinha num barco no meio do oceano, faz ele afundar. Ainda que não seja rápido, mas com o tempo esse barco afunda. E não precisa de uma brecha grande. Não precisa. Precisa de uma brecha bem pequenininha. E muitas das vezes a gente acha que está sendo justo, mas se a gente vasculhar, existe brecha. Existe. E é o que eu falo todos os dias com Deus. Meu Deus, não me deixa esquecer de onde o Senhor me tirou. Não me deixa cair no comodismo na fé. Não me deixa relaxar na minha fé. Não me deixa falar com o Senhor de qualquer jeito. Não me deixa colocar outras coisas no lugar do Senhor na minha vida. O meu trabalho, nada. O Senhor pode me tirar tudo, de menos o Senhor. Porque se eu perder o Senhor, eu tô perdida. Se eu perder a minha comunhão com o Senhor, acabou. Eu não existo. Eu não existo. Eu posso falar isso porque eu vivi os dois lados. Eu fui uma Maiara orgulhosa, uma Maiara cheia de mágoa, uma Maiara que não sabia pedir desculpas para as pessoas, uma Maiara que vivia de uma capa. Eu cheguei até Deus por amor, porque eu achava que eu não precisava, eu achava que eu já era uma pessoa boa. Mas quando eu ouvi essa palavra de salvação, quando eu ouvi que a gente vive numa guerra espiritual e que aonde não tem o Espírito de Deus habitando, tem o mal habitando, eu falei, o quê? Tem o mal habitando dentro de mim? Não aceito. E aí, quando eu ouvi que a salvação eu tinha que conquistar, que eu precisava do batismo com o Espírito Santo, que é algo que a gente não ouve nas igrejas, a maioria, tá? E eu não tô aqui pra citar nome. Mas a maioria, pelo menos das que eu já fui, eu não ouvia falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Muita gente tem um conhecimento desse batismo, como eu me batizei nas águas, eu já fui batizada com o Espírito Santo. Não é. O batismo com o Espírito Santo é um encontro verdadeiro com Deus. É quando você se abdica de tudo mesmo e busca com todas as suas forças. É quando ele fala, buscai-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. E é de todo o vosso coração mesmo. É abdicando de tudo, é tirando tudo. Nas orações até... Não é que a gente não pode orar pela família, mas nesse momento, quando a gente está buscando o batismo com o Espírito Santo, a gente tem que orar pedindo somente para conhecê-lo. Preciso te conhecer, é o que eu orava. Meu Deus, eu preciso te conhecer. Eu te conheço só de ouvir falar. Eu achava que eu te conhecia de verdade, mas eu só te conheço de ouvir falar. Então eu quero te conhecer de verdade. Eu quero conhecer esse Deus da minha amiga, que foi o testemunho dela que me levou até Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Porque se o Senhor entrou na vida dela, o Senhor pode entrar na minha. Eu não sou diferente. E a partir de hoje, eu faço um voto de ser fiel ao Senhor. Eu tomo uma decisão de nunca mais ser aquela Maiara que eu era. Nunca mais. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça, porque eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero te agradar. E como estar no centro da tua vontade? E quando a gente ora pedindo a Deus para que a gente esteja no centro da vontade dele, aí a gente tem que aguentar, porque ele vai pedir. E será que a gente está disposto a entregar? Deus já me pediu tanta coisa, gente, que a gente, ao longo dessas semanas, eu vou contando os meus testemunhos. Mas ele já me pediu para abrir mão de tanta coisa que eu, sem olhar para trás, eu abri mão. Eu abri mão porque eu criei nessa palavra. E eu vivi essa palavra. Eu vivi. E é por isso que ele achou espaço em mim para me transformar de dentro para fora. E ele tem me transformado todos os dias. Todos os dias.
E é por isso que eu tô falando aqui que não é somente sobre vida financeira. Eu ainda não tenho um testemunho financeiro. Eu estou sendo sincera com vocês, eu não tenho um testemunho financeiro. A minha vida financeira ainda não glorifica o nome de Deus. Mas eu sei que é uma construção, e eu sei que Ele está me preparando, porque não adianta Ele me dar alguma coisa que eu não vou saber lidar com aquilo. Ele ensina, Ele é pai, né? Ele é pai. O filho pródigo recebeu a herança, aquele dinheiro todo, o que ele fez? Foi pro mundo, gastou, depois que o dinheiro acabou, e ele estava comendo com os porcos, né? Que ele reconheceu que aquilo ali, ele não soube lidar com aquilo, né? E que a vida não se resumia só naquele dinheiro que ele tinha recebido, que ele ainda era vazio. Então, hoje isso não é a minha prioridade. A minha prioridade é manter a minha salvação, e a minha prioridade e o meu amor mesmo é espalhar isso que Deus fez, porque se eu pudesse eu entrava dentro de você e faria tudo o que tem que fazer. Eu tenho um testemunho aqui da Emília, depois eu vou chamar ela na live, tava com depressão, tava no fundo do poço. Ela era até uma mulher religiosa e o Espírito Santo usou para falar com ela. Hoje tem 1 ano que a gente conversou pela última vez, a gente tem conversado, né? E ela foi batizada com o Espírito Santo. E aí ela me mandou um áudio assim: Maiara, como que as pessoas não conhecem esse Deus? Meu Deus, a gente tem que falar para as pessoas desse Deus, porque é algo de outro mundo. Porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, nós nos tornamos estrangeiros nessa terra. A gente anda na contramão. E é por isso que as pessoas não compreendem a gente. É por isso que as pessoas acham que a gente é bitolado, crente, como Noé. Mas não sabem que nós estamos plantando para a eternidade. A nossa alma é eterna. O nosso tempo aqui é limitado. É no máximo 100 anos e olhe lá. E depois? Para onde vai a nossa alma? O que a gente tem preparado? O que a gente tem plantado? E aí, voltando lá Tava conversando com a senhora, eu fui conversando com ela, né? Falei das brechas, e aí ela falou que tá sofrendo muitos remédios, diabetes, assim, ela tava até tremendo. E aí a gente conversando, ela se abriu e tal, eu falei: você sabia que isso que você tá vivendo é uma maldição? Aí ela falou comigo assim: nossa, uma vez eu tava conversando com a minha mãe tinha diabetes. Aí a minha mãe falou assim, não sei o que eu falei com a minha mãe, não lembro o que ela falou. E a minha mãe virou pra mim e falou assim, minha mãe tava acamada, ela já tinha amputado a perna 2 vezes. E aí eu falei: mãe, não fica assim e tal. E a minha mãe virou pra mim e falou assim: minha filha, por que você tá falando assim? Você vai morrer do mesmo jeito que eu. A mãe dela, inconscientemente, jogou uma maldição pra ela. Lançou uma palavra. E a palavra lançada não volta atrás. As nossas palavras têm poder. O que a gente comunica, o nosso cérebro capta aquilo e é o que a gente planta, é o que a gente faz, até os nossos pensamentos. As palavras têm poder de amaldiçoar e de dar vida, né? Então a mãe dela inconscientemente jogou uma maldição nela, e ela falou, depois que minha mãe me falou isso, eu tive diabetes, nenhuma das minhas irmãs tem diabetes, só eu. E eu tô indo pelo mesmo caminho da minha mãe. Eu falei: e você ainda consegue falar pra mim que tem aliança com esse Deus? Que injustiça que é essa? Você tem aliança com esse Deus e tá sofrendo desse jeito. Quando ele promete abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Volto a falar, não é somente sobre vida financeira, não é somente sobre se casar, né? Claro que se você tem aliança com Deus, você tem que ter um casamento abençoado, mas vai depender muito das nossas escolhas também, né? Porque o Senhor Jesus, mesmo você tendo o Espírito Santo, Ele sugere, e aí a gente faz aquilo que a gente acha que tem que ser feito. Então, é muito além mesmo da gente falar que crer, né? É a gente realmente viver. Então, essa palavra que ele queria deixar com a gente. E aí, depois veio o dilúvio, né? Noé entrou dentro da arca com a família. Deus mandou ele levar um casal de animais de todas as espécies para entrar dentro da arca, e o resto do mundo todo foi consumido. Só foram salvos Noé e a família. E foram 40 dias e 40 noites de dilúvio. E depois aqui lá no capítulo 8 de Gênesis fala assim: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, de todo o gado, tal, os animais, né, que esteve com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra
e aquietaram-se as águas. E Deus se lembrou de Noé. Passaram 40 dias e 40 noites. Deus, ele não se esqueceu da aliança que ele tinha feito com Noé, de salvar a vida dele. E Deus abençoou a vida de Noé e a família, porque Noé permaneceu, porque Noé obedeceu, porque Noé fez aquilo que ele ordenou fazer. Noé, ele praticou, colocou em prática. Ainda que as pessoas não entendessem, ele não estava nem aí porque os outros estavam falando. Ele só estava preocupado em agradar a Deus. E aí veio a recompensa. O Senhor Jesus honrou Noé e sua família. E quer um bem maior do que a salvação? Não existe nada nesse mundo maior do que a salvação da nossa alma. Não existe. Então o Espírito Santo, ele tem falado muito de salvação, tem me usado para falar de salvação, porque está escrito, Paulo falou uma vez, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é uma palavra muito forte. Quando ele fala que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso é muito, sabe? Isso é muito forte, é muito sério. Nem todo mundo que fala Senhor, nem todo mundo que serve a Deus dentro da igreja, nem todo mundo que prega a palavra dele no púlpito será salvo. E como ter essa certeza? Se a gente está salvo ou se a gente não está? Permanecendo, vivendo isso aqui, colocando em prática isso aqui e buscando o batismo com o Espírito Santo como se fosse uma pedra preciosa. Sabe um tesouro que você recebe um mapa que tá ali, tudo que você tem que fazer para conquistar esse tesouro? Então, aí você vai e busca conquistar esse tesouro. E até que chega o dia que você conquista. Eu demorei 7 meses para ser batizada com o Espírito Santo, pela misericórdia dele, porque eu não mereço nada. Nós não merecemos nada, isso é um favor. O Senhor Jesus fez um favor pra gente. É um favor. Nós somos eternos devedores dele pelo que ele fez por nós. Somos eternos devedores, gente. E não é justo a gente viver aqui de qualquer jeito. Isso não é justo. Isso não é justo para quem serve a Deus. Não é justo para quem pratica a palavra. Não é justo sermos medidos do mesmo jeito. O Senhor Jesus falou que iria fazer a diferença entre aquele que serve e entre aquele que não. Está escrito aqui. Por isso ele quer nos trazer essa consciência. Nem só da palavra de amor, nem só de salmos, a gente tem que viver. A gente tem que se atentar para o que a gente está plantando pela nossa salvação. O que a gente está fazendo. O quanto o Senhor Jesus tem agradado das nossas atitudes. E aí a gente pensa, né? Se você fosse Deus, você se acharia justo? Olhando para dentro de você, de nós. Quando eu falo você, eu falo para mim também. Olhando para dentro de nós, nós habitaríamos dentro de nós? Será que a gente habitaria mesmo? Olhando com transparência. Porque é assim que ele nos olha, com transparência. Né? Então, era essa palavra que eu queria deixar aqui para que possamos nos atentar aqui nessa vida que ele é a solução para todos os nossos problemas, para todos. E se a gente buscar ele em primeiro lugar, se a gente ir até ele como ele sugere, ele não obriga, ele sugere, ele vai honrar, porque ele fala que céus e terras vão passar, mas nem um tio, nem um jota do que está escrito aqui vai passar. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. E quando eu falei que eu fui batizada, depois que eu busquei por 7 meses, olha o que... Eu acho que eu já contei aqui, mas eu não sei se todo mundo já ouviu. Eu me vestia de noiva para buscar o Espírito Santo de madrugada, quando eu ouvi falar dessa salvação, quando eu ouvi falar do batismo com o Espírito Santo que eu tinha que conquistar, eu comecei a me interessar, comecei a ler livros, comecei a procurar, peraí, como que eu faço para receber o Espírito Santo? Como que é? Eu comecei a comer aquilo, me alimentar daquilo. E aí eu ia vendo os testemunhos das pessoas, eu falava assim, opa, vou fazer isso, hein? Acho que pode funcionar pra mim. Eu vou imitar. Se ela recebeu o batismo com o Espírito Santo fazendo isso, então eu vou imitar. E aí eu imitei uma vez um testemunho que eu ouvi. A moça falou que ela se vestia de noiva pra buscar o Espírito Santo de madrugada. Eu falei, meu Deus, que dedicação, quanto detalhe, né? E eu tenho certeza que ela chamou a atenção de Deus fazendo isso. E aí eu fiz um propósito, acho que foi uns 15 dias, fora os jejuns que eu fazia, eu acordava
2h40 da manhã, tomava banho, passava perfume, passava creme. E o vestido que eu me casei no civil não era um vestido de noiva, era um vestido branco, bonito. Eu vestia, dobrava os meus joelhos e ia buscar a Deus. E aí eu não pedia por ninguém, eu só pedia pra conhecer. E eu falava, meu Deus, eu quero te conhecer de verdade, poxa. Eu quero, o Senhor fala que tudo que fosse pedido em teu nome, o Senhor ia atender, então eu tô te pedindo em nome de Jesus, eu quero te conhecer. E outra coisa, eu quero ajudar as pessoas a conhecerem esse Deus de salvação, esse batismo com o Espírito Santo. Mas como que eu vou ajudar alguém se eu não conheço o dono da bênção? Como que eu posso orientar uma pessoa se eu não sei quem o Senhor é? Então Deus viu um propósito no meu pedido. E a gente também não pode pedir o Espírito Santo por interesse, porque a gente quer aprender a viver aqui nessa terra. Tinha um bem maior por trás daquilo. Então Deus viu que eu não queria o Espírito Santo somente para mim, porque ele não dá o Espírito Santo para uma pessoa guardar. E a primeira coisa que ele coloca dentro de uma pessoa, quando ele batiza, é o amor pelo próximo, porque é tão magnífico. Gente, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi, como que eu não te conheci antes? Como que eu não me dediquei antes? E aí eu me vestia de noiva. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus se inclinou e me viu naquela posição. Ele me viu cuidando dos detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. E eu fazia jejuns e jejuns em prol do Espírito Santo. Tudo que eu pedia em prol do Espírito Santo. E uma vez, até isso aqui eu acho que eu nunca falei, mas quando eu tava buscando o Espírito Santo, eu senti a vontade de vender o meu carro. De vender o meu carro e entregar. Ele colocou dentro de mim aquilo, sabe? Ele falou, me entrega tudo. Me entrega que eu vou até você. Então, na época, meu marido, eu até me emociono, porque aí meu marido, ele não tava na fé, né? Ele era incrédulo e ele não compreendia a minha fé. Ele não compreendia, porque a fé não tinha sido revelada para ele. Então, quando a fé não é revelada para uma pessoa, ela não entende isso aqui que eu tô falando. E aí eu fui e falei, amor, eu quero entregar meu carro, eu quero colocar meu carro no altar. Aí ele, você é louca, você é maluca? Eu falei, não, Deus colocou dentro do meu coração. Eu quero fazer essa prova de fé com ele, porque eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Não era uma moeda de troca. Eu só queria mostrar para Deus aonde estava o meu coração. E aí, meu marido foi lá e comprou o meu carro. Meu marido, ele era, né, incrédulo, então ele ficou nervoso comigo, ficou invocado, a minha família toda. Você é maluca? Minha família inteira ficou nervosa comigo, minha mãe me ligou, todo mundo me ligou. Ninguém entendia aquilo que estava dentro de mim. Porque o Senhor Jesus, ele já tinha se revelado para mim. Então, aí eu fui e vendi meu carro, mas acabou que o carro ficou dentro de casa, porque meu marido, ele comprou, mas não era mais meu aquele carro, eu me desapeguei daquilo, porque foi uma conquista muito grande aquele carro pra mim. Ter comprado aquele carro pra mim foi, sabe? Eu gostava, eu era apaixonada com aquele carro. E aí eu entreguei. Eu entreguei e já entreguei várias outras coisas. Eu tava até contando outro dia o testemunho que eu entreguei à minha irmã, né? Acho que ela tá aqui na live, a Thaís. Eu contei lá no feed que Jesus pediu pra mim entregar a ela. E às vezes Deus pede pra gente algumas coisas, a gente não compreende, pensa, mas Deus não precisa de dinheiro, mas Deus não quer separar uma família. Mas o que Ele quer, Ele vai falar dentro de cada um. Realmente, Deus não precisa de dinheiro, mas Ele quer saber aonde está seu coração. E aonde está seu coração é ali que Ele vai te testar. É ali que Ele vai te pedir alguma coisa. Então, essa era a minha fé, porque a fé, ela é individual. Tô contando para vocês um testemunho meu, que eu nunca tinha contado. Mas ele não ficou me devendo. E eu fui batizada com o Espírito Santo e eu entregaria quantos carros fossem necessários. Eu entrego tudo por essa paz, que dinheiro nenhum paga. Eu entrego tudo por esse casamento que Ele me deu, porque Ele honrou a minha fé até no meu casamento. Em espírito, depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tive força para buscar pelo meu marido. Eu usei as minhas armas espirituais, que eu sabia que eu não estava lidando com o meu marido, eu estava lidando com o mal que estava agindo na vida do meu marido.
Porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente se enxerga como alma. E quando a gente se enxerga como alma, a gente se enxerga as outras pessoas como alma. E entende que aquele que está nos magoando, aquele que fez alguma coisa, enfim, está sendo usado pelo mal e também precisa de ajuda. É por isso que a gente consegue orar por aqueles que nos odeiam, que nos invejam, que lançam praga pra gente, maldição pra gente. Por isso que a gente consegue fazer isso. Por isso que a gente consegue ter misericórdia das pessoas, porque a gente enxerga elas como alma. E eu enxerguei meu marido como alma. E quando ele se levantava para brigar comigo, para vir contra a minha fé, o inimigo usava ele. Eu respirava fundo, calma, ele é uma alma. Ele precisa de ajuda. Ele ainda não conhece esse Deus que você conhece. Então, busca de forma espiritual por ele. Usa suas armas espirituais. Então, eu consagrava comida. Tudo que eu ia fazer, eu consagrava. Falava, meu Deus, coloca aqui a sua mão. Que seja o Senhor limpando ele. O cigarro, ele era viciado. O cigarro, gente, acho que a live vai terminar, né? Porque se deixar também, eu vou tomando tempo de vocês. A gente pode terminar de falar isso depois. Então, assim, buscando espiritualmente, Deus me honrou até no casamento. E eu tenho certeza que muito mais ele vai fazer. Então, eu queria terminar essa live aqui, porque senão eu falo muito, né? Semana que vem a gente tá de volta aqui, terça-feira, 6h59. Convide quem tá sofrendo, quem precisa de ouvir essa palavra da verdade, porque eu não vou vir aqui falar somente sobre o amor de Deus. Mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus, ele nos ama, ele é misericordioso e ele quer nos abençoar mais do que a gente quer, né? Só depende de nós, que isso fique dentro de nós, só depende de nós. Noé decidiu andar com Deus e por isso o Senhor Jesus honrou ele. E que a gente possa decidir isso todos os dias da nossa vida. Tá bom? Eu queria fazer uma oração aqui então, pra gente começar um dia bem, um dia pra cima. E quem quiser me chamar no direct, tá? Pode me chamar. Quem eu puder orientar de certa forma aí, quem precisar da minha ajuda e eu puder contribuir, tá? Pode contar comigo. Eu vou começar a fazer atendimento online aqui pelo Zoom também. Então, pessoas do Brasil e do mundo inteiro que precisarem de orientação espiritual, de ajuda, me chama no direct que eu vou pegar seu telefone e a gente vai agendar um atendimento online, tá bom? Então, vamos fazer uma oração pra gente começar esse dia e entregar para Deus essa palavra, porque foi Ele que falou com a gente. Isso aqui não foi eu que falei. Eu tenho certeza que é Ele usando a minha boca pela misericórdia dEle para falar com todas nós, tá bom? Então, feche seus olhos aí onde você está. Vamos entregar esse nosso dia para o Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa manhã com todas essas pessoas que estão aqui. Eu sei que o Senhor escolheu uma a uma, porque eu tinha pedido, eu falei, meu Deus, escolha as pessoas certas, que o Senhor quer que ouve mais do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor possa visitar cada família, cada alma, cada vida. Eu peço que o Senhor venha, meu Pai, de encontro àquilo que essas pessoas precisam e que o Senhor venha dar um sinal para elas de que tudo isso que foi dito foi o Senhor que falou, que o Senhor, meu Pai, venha operar na vida delas milagres, cura, transformação, aquela que está com insônia, aquela que está com depressão, que o Senhor venha dar um sinal nesse dia, meu Pai, de que essas lives é um propósito do Senhor, não um propósito da Maiara. Meu Deus, eu não preciso nem ficar sabendo, mas eu peço, meu Pai, abençoa, meu Deus, essas vidas, que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre o alto da cabeça de cada uma dessas mulheres, que o Senhor venha abrir o entendimento, Pai, se revela para elas, em nome de Jesus eu te peço, assim como o Senhor fez um dia comigo, que essa palavra venha penetrar, que essa palavra venha dar frutos, que essa palavra venha cair em terra boa, meu Deus, e que o teu nome seja glorificado através dessas vidas, meu Deus, repreende toda a ação do inimigo, repreende, meu Pai, toda a maldição, repreende, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, que estiver agindo na vida dessas pessoas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, sopra o teu Santo Espírito, a tua luz, meu Pai, que a tua paz possa acompanhar essas pessoas, o teu livramento, que o Senhor venha livrá-las de tudo que o inferno tenha programado para agir na vida de cada uma delas. Meu Deus, é o que eu te peço, e entrega ao Senhor essa palavra, entrega ao Senhor essa live, que o teu nome seja glorificado, meu Pai, através de cada uma de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada por vocês que ficaram aqui até agora. Nesse nosso café com fé, meu chazinho tá acabando aqui, já até esfriou, porque quando a gente vai falar de Deus, a gente empolga, né? Mas é isso, que Deus abençoe vocês, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição no direct, tô indo pra loja agora pra poder fazer produções pra vocês, tá?
Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau.